Caramuru, sobre essa pergunta aí do nosso amigo, do Jardim e tudo, tá tendo aquele prêmio lá do Brasileirão. O Cruzeiro deve ser bem votado também, né? Nos jogadores aí. A gente vai falar mais sobre isso, o prêmio Bola de Prata da ESPN, que já teve, agora à noite tem. E o Pedro Lourenço está lá representando o Cruzeiro, porque o Cruzeiro treina amanhã, né? Então os jogadores, jogo quarta-feira, né? Ninguém ia para uma premiação hoje, tendo esse início de decisão na quarta. E aí, obviamente, foram perguntar ao Pedro sobre isso. A gente tem aqui um vídeo curto para trazer do 365 Scores, que é o Pedro falando justamente aquilo que a gente estava debatendo aí de Leonardo Jardim. A gente conversa todos os dias, né? Esperamos que ele fica para o ano que vem, né? E ele tem contrato 2026, mas a gente espera que ele fique. Estamos torcendo, focando aí na Copa do Brasil e esperamos que ele continue com a gente o ano que vem. É o assunto, né? Como aprendeu, hein? Tá rezando na cartilha aí do Mister. Como aprendeu, ó. Palmas. Impressionante. A evolução de Pedro Lourenço. Palmas. E em outro trecho ele falou exatamente aquilo que eu tinha comentado aqui. Ele falou: e por mim é mais 5 anos, e ele assina. Então, realmente, né? E aí ele acrescentou: o Jardim só vai embora se ele quiser. Então, é esse o assunto aí, mas realmente, aí, comunicação do Cruzeiro também, né? Bruno Faleiro e companhia lá, pessoal. Eu acho que isso aí foi um papel importante de todos ali para falar com o Pedro o seguinte, ó: quanto mais falar o que não deve, vai prejudicar somente Pedro e o Cruzeiro. Então, é uma evolução impressionante, né? E isso é fundamental, Samuel, a enquete aqui, que você quer que eu já coloque a próxima aí? Agora, deixa eu pensar a próxima aqui. Cara, mas e aí, sobre o que disse o Pedro aí? Dá muito orgulho de ver o Pedro. E lá no início, né? No ano passado, início do Pedro, né? Que assumiu o Cruzeiro lá em 29 de abril de 2024 ainda. Tem pouco mais de um ano. Quando a gente falou algumas situações, né? Aquela situação do Seabra, teve uma entrevista do Pedro pro Fernando Fernandes da TV Bandeirantes, cara. Eu fui ouvindo ela assim, eu fui começando a passar mal. Nossa, sabe? Eu sei qual que foi. Você sabe qual que foi. Eu fui começando a passar. Não é? E aí, a época aqui também, a gente foi muito incompreendido por alguns e faz parte, né? A gente que emite opinião, muitos. Porque não concordar não quer dizer não ser compreendido. É diferente. Tem gente que leva a compreensão para um outro caminho, não entende mesmo, repito, né? Não quer dizer não concordar, não. E, o cara é dono do clube, ele fala o que ele quiser. Gente, mas é a imagem do Cruzeiro. O Pedro em forma de pessoa hoje, ele é a principal imagem do Cruzeiro Esporte Clube. Era esse o pedido, era esse o cuidado. Quem somos nós aqui? O cara adquiriu, não precisa de falar o que ele já fez, o que ele pretende fazer pelo clube, mas porque quando ele se comportava diante de alguns microfones, era o Cruzeiro que estava exposto. É isso. E ele, de fato, né, o Samuel chamou muito bem a atenção, o trabalho da comunicação do Cruzeiro, do Faleiro, juntamente com toda a equipe. Acho que a chegada, conversar com o Jardim e abrir a mente, né? Porque a gente vê, não numa terra tão distante assim, gente que tem a capacidade empresarial que o Pedro Lourenço tem, mas a cabeça é fechada. Né? Vive na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. O Pedro Lourenço, não, ele abriu a mente dele
para ouvir. Ele teve humildade, cara, de ter ensinamentos numa área que ele não domina. Peraí, deixa eu ver o que essas pessoas, começando com a assessoria do Cruzeiro, depois com o Leonardo Jardim, provavelmente ouvindo também, trocando ideias com o Joaquim Pinto, e hoje a gente tem um cara, velho, que tá aí, ó. Não adianta, sabe? Você imagina o Game of Thrones, tem 1000 flechinhas indo lá na direção, querendo de alguma forma invadir e conseguir algum tipo de informação. Não vai conseguir. Através desses caras não vai conseguir. Porque o Pedro Lourenço aprendeu o comportamento. Ponto. O valor. E assim, vai de encontro com aquilo que eu falei, né? É toda semana a mesma pergunta. Toda oportunidade que eles têm, eles fazem a mesma pergunta. Então eles vão continuar dando as mesmas respostas. Porque, tipo assim, não tem o bicho pegou lá. É a chuva também. É a chuva. A quem interessa. Ah lá, Matheus Baú. Daqui a pouco ele tá de volta aí. Mas indo nessa questão aí do Pedrinho, né? Essa mudança. Até o pessoal falou aqui o Darlan. Finalmente o Pedro aprendeu a falar com a imprensa. Então, é aquela questão, né? Ele, quando abre a boca para falar alguma coisa do Cruzeiro, não é só um torcedor ou um patrocinador, né? Quando ele era só o patrocinador, ele já tinha uma influência grande. Agora ele tem as falas dele são muito mais estratégicas. E eu acho que passa um pouco também por aprendizado, né? Por trabalhar com gente diferente. Teve um período ali trabalhando com o Alexandre Matos, que a gente pode dizer que também, né? Certamente o Pedro aprendeu alguma coisa daquele período, o que fazer, o que não fazer. Aí, quando chegou o Leonardo Jardim, ele já foi acrescentando, agora com o Joaquim Pinto e outros profissionais do Cruzeiro. As pessoas que têm mais sucesso no seu ramo de atividade, elas costumam ter essa capacidade, né? De ouvir e, inclusive, de aprender com o erro dos outros, né? Porque qualquer um consegue aprender com o próprio erro. Você lembra o que você fez que deu errado? Tem gente que insiste no erro, mas a maioria de nós consegue aprender com o erro. Agora, quem aprende com o erro dos outros é aquele que está sendo ainda mais esperto, né? É aquele que vai sair na frente. Então, acho que o Pedrinho tem os méritos e a gente tem que reconhecer, porque nos momentos que ele falou besteira, a gente criticou bastante aqui mesmo e vamos continuar fazendo se acontecer de novo, espero que não aconteça, mas a gente vê uma evolução dele nesse papel, como alguém que não precisa, não é a lógica do se me perguntar eu respondo. Eu posso guardar algumas informações, manter de forma estratégica aqui para ser colocada no momento propício. Eu acho que tudo isso é papel de um gestor de clube também, como é o caso dele, né? Então, acho assim que o Pedro também está indo num bom caminho e como o Leonardo Jardim é importante para isso, né? Para essa visão do futebol de forma mais global. Eu acho que a família do Pedro Lourenço também está pegando muito das manhas aí com o português e eu não consigo ver alguém que teve mais influência que ele nisso. Tá? Eu acho que o Jardim tem também uma participação muito boa nessas mudanças do Pedrinho aí. E, claro, né, o que aconteceu antes do Jardim também contabiliza. Pessoas inteligentes aprendem. O Pedrinho está aprendendo e bobo, pode ter certeza que ele não é. Ô Emerson, e assim, vocês que são da área, né, formados aí, o jornalismo, né, a forma de se comunicar mudou muito aí nos últimos anos, né, principalmente com a mídia independente aí cercando os clubes e tudo mais. A gente estava conversando outro dia sobre o Fala-Fonte lá da ESPN, né? Pô, é um programa que depende de falar de especulação, né? De contratações e tudo mais. Como que você movimenta um programa sendo que não tem especulação no momento, né? Não tá, a janela não está aberta, ainda não é o momento ali de você falar daquilo. Cara, você vai pegar um assunto e vai espremer ele até não ter mais caldo nenhum, né? E aí, cara... Quando tem... né, Val? E aí, por exemplo... Ele fala assim, ó, o Cruzeiro vai estar interessado no Pedro, do Zenit, por 30 milhões de euros. Solta, assim, ó. Não, e aí eu falo que no caso do Jardim... Eu falo que no caso do Jardim é o seguinte... os caras fazem a mesma pergunta, quem está acompanhando aí já tá ligado, que é a mesma pergunta sempre, só que aí, quando ele não crava a permanência, o cara que está produzindo o programa lá vai falar assim, pô, vamos falar assim, será que ele não está dando a entender
que ele vai sair? E aí os caras ganham 20 minutos de programa ali debatendo sobre a intenção da fala do Leonardo Jardim. Entendeu? E aí é por isso que eu tô falando. A pessoa tem que filtrar. E os caçadores de corte, Baú? E aí para fazer o corte, né? Que o Jardim tem que respeitar o Cruzeiro e falar que ele tem que ficar, que ninguém é maior que o Cruzeiro, aí começa as bravatas, né? Então, isso. É desse jeito que acontece. Então, o torcedor tem que entender que os caras precisam do engajamento. E aí eles vão te criando essa ansiedade de que o Jardim tem que falar. Só que, na verdade, o cara tem contrato, gente. Então... eu só sei uma coisa. No dia que o Jardim sair, eu vou falar assim para ele. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu, borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Meu Deus do céu. Não é possível, velho. Que música é essa, Valuzoca? Isso aí é Vitor e Léo, Borboletas. Essa é bonita. Essa aí até eu parei essa. Essa aí é bonita, essa aí. Caramujo até foi embora. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, pareciam com borboletas no jardim. Velho, daqui uns 7 anos a gente canta essa música para ele, Samuel. Aqui, chegou outro trecho aqui do Pedro, falando sobre o Caio. O homem tá firme mesmo. Essa da TNT, vou pegar aqui. Aí a gente coloca aqui. Cadê o Caramujo? Se o Jardim ficar, você vai encarnar o baldaço, igual fez com o Abelão, ou Samuel? Dependendo do que vier aí já nessa Copa do Brasil, já estarei daquele naipe. Aqui, ó, perguntaram, olha o Pedro. Caio Jorge. Questão do Caio Jorge. Qual que é a questão? O Caio Jorge tem vários times da Europa querendo ele, né? Craque do Brasileiro, foi artilheiro. Olha, o Caio é um menino, chamei de menino, né? Que eu tenho uma relação muito boa. Para a Rússia, por frio, ele não quer ir. Então já é boa notícia, né? Mas nós não temos ideia de desfazer nenhum jogador do time titular, a não ser uma proposta muito fora da curva e que o jogador queira ir. Não é o caso do Caio, ele não quer sair do Brasil, ele quer disputar a Libertadores, e eu também não tenho interesse nenhum de vender muito menos o Caio, né? Que fez um campeonato. Você vê o Caio, artilheiro do Brasileiro. O último artilheiro brasileiro do Cruzeiro foi em 1970, você nem pensava em nascer, né? Que foi o Tostão. Então, a gente é um menino iluminado, nós estamos muito felizes com ele. Eu espero que ele continue muito tempo lá com a gente. Cara, e sabe que isso é importante aí também? Claro que vai ter um momento em que o Cruzeiro vai vender jogador, né? Mas, tipo, quem tiver interessado, filho, pode ficar sabendo aí que pro Pedro, claro, uma proposta de 35, 40 milhões de euros é muita grana, velho. É muita grana pro futebol. Mas no cenário aí do Pedro, não é tão grana assim, né? Então, e outra, né? Se você negocia um jogador hoje, o mercado do jeito que tá, você contratar um outro, vai ter que gastar quase o mesmo valor. Então, mais uma boa resposta dele aí, né?